Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 8. Livro de Atos, no capítulo de número 8. Livro de Atos, capítulo de número 8, versículo número 4, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam desde o pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar esta palavra debaixo do seguinte tema: Samaria em chamas. Samaria em chamas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus diz aos discípulos: olha, depois que Jesus veio à terra, desceu, foi sacrificado no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus então chama a atenção para os discípulos, e Lucas, o escritor, o mesmo escritor dos Atos dos Apóstolos, a qual o Evangelho leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, no capítulo 49, ele diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos nada poderiam fazer, os discípulos nada poderiam realizar, os discípulos nada poderiam movimentar, se não fosse pelo poder e autoridade de Deus. Quando nós olhamos, então, Jesus diz: ficai em Jerusalém, porque lá do alto eu vou enviar a promessa, e vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles haviam, no capítulo de número 2 de Atos, recebido o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre no dia de Pentecoste. Há uma glória que cai do céu, Jerusalém é impactada, Jerusalém está em chamas, Jerusalém está sendo abençoada. Mas os discípulos, irmãos, eles estavam com regionalismo, eles ficaram presos ao ambiente, presos às suas tradições, presos aos seus costumes, presos ao seu conforto. E eles então tiveram que passar pelo chacoalhão de Deus, porque eu quero começar aqui a dizer uma coisa para você: Jesus não tem compromisso com o teu conforto, Jesus não tem compromisso com a tua casa,
Jesus não tem compromisso com a tua segurança. Não, Jesus tem compromisso com a promessa que Ele fez. Jesus tem compromisso que você cumpra a promessa que Ele fez. Aleluia. É por isso que onde você olha para o mundo, você vai ver missionários morrendo. É porque Jesus tem compromisso com a promessa que Ele fez no capítulo de número 14 de João. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar uma cidade para você. Não, Jesus não tem compromisso com a terra, Jesus não tem compromisso com a sua vida aqui, Jesus tem compromisso com a sua vida, com a sua estadia lá no céu. Aleluia, oh glória. Por isso eles estão no seu conforto. Aí Jesus não diz que a promessa era: vocês receberão virtude para ir para Samaria. Eles não tinham descido a Samaria, para ir para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Não quero que ninguém fique parado. Deixa eu trazer um dado para vocês, queridos e amados irmãos. Agora, exatamente agora, nós temos 3 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões de pessoas no mundo há que não conhece o Evangelho. 3 bilhões de pessoas no mundo não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. Estão como os assírios, quando Deus levantou Jonas para ir. Mas muitos de nós estamos como Jonas, querendo fugir para Tarsis. Mas Deus nos mandou ir para Nínive para pregar o Evangelho. Queridos, então, naquele momento em que eles estão se escondendo, que eles estão protegidos atrás das muralhas de Jerusalém, Deus levanta uma perseguição. Deus levanta homens que estavam furiosos, e se for preciso para atingir essas nações, Deus vai levantar uma perseguição tamanha nesse país, que você vai ficar apavorado. Mas é para que você saia do seu conforto, para que você saia da sua zona de conforto e saiba que Ele te chamou para fazer alguma coisa por almas que estão clamando. Porque nesse exato momento são 120 mil pessoas que descem à sepultura no mundo sem saber o que é Jesus, sem ouvir uma palavra do Evangelho. Você está aqui sentado nessas cadeiras, você está aqui sentado e é difícil arrancar um glória da tua boca, mas para você chegar aqui, sangue e lágrimas tiveram que ser derramados, vidas morreram, homens e mulheres, crianças deixaram o sangue no meio dos arraiais, no meio dos aerópagos, para que você tivesse o conforto de adorar a Ele. Mas você vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta. E eles começaram assim: vim na segunda, vim na quarta, vim na sexta, vim no sábado. Eles se alegravam com o Espírito Santo, enquanto Samaria está sendo enganada, enquanto a guerra espiritual está sendo travada. Então Jesus, Ele olha lá do trono e diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Levanta homens corajosos. E eu creio que essa noite, homens e mulheres corajosos, meninos e crianças corajosas serão levantados nesse ambiente para impactar essa vila, para impactar esse bairro, essa região, para impactar pelo poder da palavra de Deus. Oh glória! Então Filipe começa a pregar. Então
Estevão começa a pregar e ele tem um confronto com os sacerdotes, e a Bíblia diz que Estevão vai morrer o primeiro mártir. Ele vai morrer por amor ao evangelho, mas ele continua a pregar, e quando ele prega, a Bíblia diz, como ontem já falamos, Saulo de Tarso está lá, está consentindo na perseguição, e Deus levanta esse homem, Saulo de Tarso, como eu já disse ontem, com o coração cheio de raiva, cheio de rancor, um coração cheio de ódio, um coração cheio de religião, e ele quer matar, ele quer destruir a seita, o caminho, e a Bíblia diz que ele então persegue, ele começa a perseguir. Jerusalém está alvoroçada, e aqueles que estão em Jerusalém agora começam a ter que sair obrigatoriamente, eles têm que sair de Jerusalém, eles têm que deixar o seu conforto, ele tem que deixar a segurança da família, ele tem que deixar os seus pertences, eles têm que deixar a segurança dos seus empregos, eles têm que deixar o conforto das suas casas, e eles têm que sair dali, porque a perseguição se levanta. Enquanto eles enterram Tiago, eles pranteiam Tiago, Saulo assola a igreja, Saulo arrasta homens e mulheres e os encerra na prisão. Mas aqueles que estão dispersos, aqueles que vão caminhando, eles tinham uma chama no coração, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham sido impactados pelo Espírito Santo, e era coisa de Deus. Então eles, aonde passam, eles vão pregando e dizendo: Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que os profetas, Jesus ressuscitou, nós vimos Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. O diabo pensou que havia vencido, o diabo pensou que havia reinado, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para vencer e triunfar, triunfar, triunfar. Aleluia! Então Filipe entra na cidade de Samaria, e quando ele entra na cidade de Samaria para anunciar a palavra, e ele pregava a Cristo, ali está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, porque um homem chamado Elimas, esse homem aqui, esse personagem, um homem chamado Simão, esse homem chamado Simão, ele exercia autoridade na cidade, ele exercia domínio na cidade, porque ele lidava com artes mágicas, ele lidava com ocultismo, ele lidava com bruxaria, ele lidava com a feitiçaria, e havia enfeitiçado a cidade de Samaria. A cidade de Samaria estava enfeitiçada, dizendo: esse é o poder de Deus, porque esse homem fazia coisas que deixavam eles abismados. Todos vinham para ouvir o que Simão tinha para falar, todos vinham para ouvir o que Simão tinha para dizer, todos procuravam Simão. As pessoas estavam cegas porque o diabo cegou o pensamento, cegou os olhos do entendimento de Samaria. O povo em Samaria, por causa dessa opressão espiritual, eles não têm alegria de viver. E quero dizer para você que alegria, irmão, é o poder de você, é usufruir da vida, é o poder de você poder fazer alguma coisa. E eles estavam então tristes, entristecidos, eles estavam frustrados, eles não tinham esperança, eles não tinham mais no que esperar. Todos eles estavam ali, todos eles estavam cegos naquele ambiente triste. Você olhava para a cidade e via a tristeza, e via
via a agonia da alma daquelas pessoas. Samaria estava assim, mas a Bíblia diz que Filipe, ele desceu do Pentecoste, ele foi escolhido entre os diáconos cheios do Espírito Santo, e ele desceu para Samaria. Oh, aleluia! Ele desceu pregando. Ele não veio pregando, irmão, ele não veio pregando coisas interessantes sobre a vida humana. Ele não veio falando de filosofia. Ele não veio falando das grandes conquistas, não. Ele veio pregando a Cristo, e esse crucificado. Ele veio pregando a Jesus. Ele pregava as multidões, aonde ele ia, de cidade em cidade, aonde ele entrava, ele dizia: Cristo está vivo, Cristo está vivo, aleluia. Cristo está vivo, nós vimos Cristo. Cristo é poderoso, e Ele nos batizou com o Espírito Santo. Então as multidões unânime, elas prestam atenção, elas dão atenção ao que Filipe está dizendo, elas estão dando atenção ao que Filipe fala, elas prestam atenção, e Filipe vem pregando: Jesus é incomparável, Jesus é imensurável, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu a agonia, Jesus é poderoso, Jesus é superior, Jesus é maravilhoso, Jesus é grandioso, Jesus é o melhor. Jesus pode curar, Jesus cura, Jesus sara, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz milagre, Jesus faz maravilha. Não há outro igual Jesus, não há como comparar Jesus. Jesus é o maior, Jesus venceu, está sentado ao lado do Deus Pai. Jesus reina, Jesus veio para reinar. Ele reina no coração humano, Ele reina na vida humana, Ele reina sobre os poderes das trevas, Ele reina sobre os principados, Ele reina sobre as potestades, Ele reina sobre a maldade, porque Ele é Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, a promessa do Pai realizada em Cristo. Jesus, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá. Jesus, Jesus, Jesus. Quem pode dizer um minuto, um minuto, um minuto? Jesus, fala: Jesus, 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 Jesus. Dê glória a Jesus, dê honra para Jesus, dê louvor para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aonde Jesus chega, o homem some. Aonde Jesus chega, as personalidades somem. Aonde Jesus chega, não há espaço para popstar. Aonde Jesus chega, não há estado, não há espaço para famoso. Aonde Jesus chega, não há lugar para o ego. Aonde Jesus chega, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Oh, aleluia. E as multidões estão ouvindo isso, e elas estão dizendo, elas vêm e eles faz, porque Jesus confirma com sinais, aleluia, oh glória. Ali as pessoas estão ouvindo o Evangelho, e o Espírito Santo está com eles, confirmando a cura, a milagre, a transformação de vida. E o que acontece? O mundo espiritual se move, os anjos se movem, o trono de Deus se move. É lindo isso, irmão, porque no livro de Ezequiel, quando viu a visão do trono de Deus e viu Deus assentado, ele viu que o trono de Deus não é estático, o trono de Deus não é parado. Oh, aleluia. Se a tua vida está parada essa noite, o Senhor vai te chacoalhar, porque Ele não te chamou para ficar parado. Oh glória, oh glória. Eles ouvem os sinais,
eles ouvem a palavra e veem os sinais. Então eles param, e agora os espíritos imundos, porque a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue. A nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã. A nossa luta é contra Satanás e seus príncipes e seus demônios. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso ambiente que nós temos que atacar, é no mundo espiritual. Por isso o Senhor usou Paulo para dizer: eu estou dando uma armadura para você, irmão. Pensa num guerreiro de armadura, todo trajado de armadura, deitado numa rede. Isso é incompatível. É impossível você olhar um guerreiro e ver eles deitado numa rede. Não, guerreiro é para a batalha. Oh, aleluia. Essa espada que ele colocou na tua mão não é para bonito, não é para ficar embaixo do teu braço, é para guerrear no mundo espiritual. É para ele te deu autoridade, não foi para você exercer nos outros, mas é para você vencer as hostes infernais da maldade. Oh, aleluia. Essa é a nossa luta. E enquanto Filipe vai pregando, aqueles que ouviam e viam os sinais, e vê os espíritos imundos saindo, e eles clamam em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitas pessoas que estavam paralíticas, muitas pessoas que estavam coxas, pessoas que estavam doentes da alma. Nós estamos vivendo no mundo, e agora, depois da pandemia, alavancou pessoas que estão morrendo da depressão, pessoas que estão dentro de casas tristes, pessoas que estão dentro de casa feridas, pessoas que estão dentro de casa machucadas, pessoas que estão dentro de casa que querem se matar. Aumentou, triplicou aqui no nosso estado, triplicou o número de suicídios, pessoas que estão tentando se suicidar. Na cidade de Torres, aonde eu morei, 2 irmãs do circo de oração colocaram uma forca, fizeram uma forca e se enforcaram. Sabe por quê? Porque, irmão, pessoas estão morrendo até mesmo dentro das nossas igrejas, porque já não há mais poder, porque já não há mais autoridade de Deus, porque nós estamos brincando. Mas Jesus quer colocar o teu coração em chama nessa noite. Crentes com pensamento de morte, pensando em tirar a própria vida. Por quê? Porque nós deixamos de ir. Nós deixamos de ir para os confins da terra. Nós temos medo de morrer. Mas quando você desceu ao batismo, você já morreu. Você já morreu para viver eternamente. Você nunca mais vai morrer. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Por quê? Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Oh, aleluia, Deus é Deus de vivo, Ele é Deus de vivo. Você é vivo para Ele, vai viver pelo resto da eternidade com Ele. Oh, aleluia, quando o som da trombeta soar, quando o som da trombeta no céu soar, os cristãos ouvirão primeiro aqueles que estão debaixo da terra. A Bíblia diz que eles serão arrebatados, eles serão vivos, serão achados e tirados da sepultura e levados para o céu. E nós que estamos vivos, se encontraremos com Ele nos ares, não com esse corpo de fraqueza, não com esse corpo desgastado, não com esse corpo machucado, mas com um novo corpo, uma nova veste, para nos encontrarmos com o nosso esposo nos... Os espíritos imundos saem,
Os paralíticos e os coxos eram curados, e havia grande alegria. Eu gosto dessa frase, irmão. Grande alegria. Porque você tem que entender o que é alegria. Aleluia. Nós não pregamos sobre alegria, e muita gente olha assim, não, por que eu vou me alegrar? O mundo está triste. Mas é isso aí, você tem que levar alegria, aleluia. Alegria não é porque você tem alguma coisa, alegria é porque você é em Cristo salvo. Você foi transformado por Ele, você foi salvo por Ele, você recebeu uma nova habitação por Ele, aleluia. Eles se alegravam, alegria que faz nós produzir, sabe, irmão, que uma pessoa triste, uma pessoa com a alma ferida, uma pessoa com a alma machucada, ela não consegue produzir, ela não produz nada. Uma pessoa que tem a alma carregada de culpa, uma pessoa que tem a alma carregada de machucados, ela não consegue produzir. Aquela cidade está sem produzir, aquela cidade não consegue produzir. Quando você entra numa cidade e vê uma cidade feia, uma cidade mal limpa, uma cidade com tudo parece que está estragado, você olha e diz, essa cidade não tem alegria, porque quem não tem alegria não quer construir nada, quem não tem alegria não pensa em renovar nada, quem não tem alegria não pensa em dar um up em nada, ele só quer viver aquela vida. Ele vai e volta do trabalho, ele se sente cansado, mas o Senhor está dizendo que levantou Filipe, arrancou ele de Jerusalém com a alegria do Espírito, plantou ele em Samaria e prega Cristo, porque Cristo é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje não tem choro, tem alegria. Alegria. Nessa guerra espiritual, Filipe vai pregando e ele prega acerca do reino de Deus. Eu gosto dessa frase do cético francês Ernest Renan, quando ele fala dizendo, repousa agora em tua glória, nobre fundador. Tua obra está terminada e tua divindade está estabelecida. Entre ti e Deus não haverá mais distinção, seja qual forem as surpresas do futuro, Jesus nunca mais será ultrapassado. Oh, aleluia. Pode inventar, pode levantar, pode dizer Mark Zuckerberg que vai inventar o Twitter, vai inventar o Facebook para passar Jesus. Ninguém é maior do que Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Veio Pelé, ele passou, Jesus continua rei. Veio Michael Jackson, ele passou, Jesus continua rei. Veio Frank Sinatra, ele passou, Jesus continua rei. Veio os artistas, eles passaram, Jesus continua reinando, continua famoso, continua operando. Para nós terminar, oh, aleluia. Até mesmo naquela luta espiritual, veja aquele homem que está enganando. Quando é quebrado o poder do mundo espiritual, irmão, quando o mundo espiritual queima, quando o Espírito Santo quebra, quando os anjos de Deus se movimentam, o trono de Deus se movimenta, a Bíblia diz que o mundo espiritual, então, ele se abre, e quando ele se abre, até mesmo o próprio Simão, ele tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. Simão cai de joelhos dizendo, eu também quero, aleluia, aleluia, eu também quero esse Jesus, aquele que fazia engano, mentira, aquele que praticava ocultismo, agora ele está diante aos pés de Filipe dizendo, eu também quero Jesus, eu também quero esse Jesus. Os meus deuses não são maior do que Jesus, eu não conheço nenhum poder maior do que Jesus. Oh, glória.
então Samaria, nesse movimento, a Bíblia diz que Samaria vai ser impactada pelo Espírito Santo. Samaria, depois que Filipe prega, os discípulos ouvem lá em Jerusalém e diz: olha, está acontecendo um movimento em Samaria. Queridos e amados irmãos, Samaria era um lugar terrível. Samaria era um lugar onde ninguém queria ir. Samaria era um lugar onde ninguém queria entrar. Samaria era um lugar aonde ninguém queria habitar. Samaria era um povo ruim, um povo obstinado, mas Jesus quebra, porque Jesus não tem barreira etnológica. Jesus não tem barreira. Com Jesus não tem se é preto, se é branco, se é loiro, se é moreno. Jesus não quer saber se é rico, se é pobre. Quando cheio do Espírito Santo o homem está e ele prega na autoridade de Deus, Deus quebra a barreira e salva do pecado. E para fechar essa maravilha de Samaria, para Samaria pegar fogo, os discípulos eles são obrigados a sair de Jerusalém, porque eles têm que ir lá, aleluia, ver com os próprios olhos. E enquanto eles vão até Samaria, a Bíblia diz que Pedro e João, chegando lá, eles oram colocando as mãos sobre as pessoas de Samaria, e o Espírito Santo vem. Agora o mesmo Espírito de Jerusalém, o mesmo Espírito da Judeia, ele também entra em Samaria. Ele entra em Samaria para fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Ele movimenta, coloca Samaria em chamas, coloca Samaria no impacto e no mapa do evangelismo, coloca Samaria no mapa das grandes revelações de Deus. Porque um homem desceu a Samaria, colocou Samaria em chamas. Coloque-se de pé essa noite. Você está disposto a isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aonde eu passo, irmão, eu agradeço a Deus pela escola que eu tive, porque em muitos lugares que a gente vai, a gente vê que as pessoas estão vivendo no raso, mas eu agradeço a escola que eu tive, eu agradeço a família que eu nasci. Eu não entendia antes, mas agora eu entendo. E quando eu chegava em casa, muitas vezes, depois de já mais velho, e às vezes eu chegava meio tragado, tomava um trago, chegava, e eu via aquelas pessoas na sala da minha casa orando, de joelho, uns atirados. Eu dizia: meu Deus, esses crentes não saem daqui de casa. Essa gente não deixa de orar. Quando eu vi o meu pai cortando as madrugadas, e era meia-noite na casa de um, 1 da manhã na casa do outro, 3 da manhã na casa do outro. E a minha mãe estava falando, e é verdade, nós lembrando, quando a gente não queria dormir, ela dizia: tá de férias, tu pode bem ir para a oração, vamos. Tá de férias, amanhã não tem o que fazer. E nós dizia: meu Deus, esses crentes não param de orar. Hoje, irmão, eu agradeço a Deus pela escola que eu tive, porque nós estamos vivendo um tempo de gente tão rasa, tão rasa, tão rasa, que eles não conseguem ficar 5 minutos de joelho. É duro falar isso, é duro esse discurso, eu sei. Mas é por isso que nós estamos vendo dentro da igreja pessoas se perderem, filhos tentando se matar, jovens querendo cortar os pulsos. Sabe por que isso? Porque você não tem exemplo de profundidade. Sabe o que é profundidade? É os vizinhos dizerem: isso aí são loucos.
Mas aquilo que é loucura para o mundo é salvação para nós. Aleluia. Quando Jesus me trouxe para a igreja, eu não sabia falar, não sabia nada, mas uma coisa eu sabia, uma coisa eu via, uma coisa eu entendia. O pai se trancava no quarto e de lá ele não saía e dizia: o que teu pai está fazendo? Está orando. Eu disse: é aí, está aí a chave. Eu preciso orar, eu preciso aprender a orar. Espírito Santo me ensina a orar. Ora por mim, ora comigo. Oh, você incentiva seu filho a ser batizado com o Espírito Santo. Você diz para ele que o Espírito Santo é bom? Ou você nunca falou do Espírito Santo para ele? Porque o Espírito Santo não é só pular, só saltar aqui na igreja. É o Espírito Santo que vai dar força para ele lá dentro da faculdade. É o Espírito Santo que vai dar força para ele lá dentro do trabalho. É o Espírito Santo que vai dar força para ele lá dentro da escola. Vai proteger a mente dele para ele não ser engodado pelo diabo. Urabacantarabashurabahai. Urabacantarabashurabahai. Tecomanai shuidarabacantara. Eu quero orar por você aqui essa noite. Oh, eu sinto uma presença gloriosa. Há uma presença de Deus, há uma presença de Deus nesse ambiente. Se você pode senti-la, aleluia. Eu só tenho uma coisa para dizer: ele fez uma promessa, a igreja é dele, a igreja é dele, a igreja não vai parar. Não se preocupe, ninguém vai terminar com a igreja, ninguém vai fechar a igreja. Se tiver que debaixo de perseguição a igreja viver, o Senhor da igreja que está sentado no trono, ele vai sustentar a igreja, ele vai sustentar a noiva dele. Se ninguém tiver que tocar nela, ninguém vai tocar, porque a igreja é dele, ele morreu por ela, há cravos nas mãos dele. Oh, aleluia! Se não tiver ninguém, se tiver alguém aqui para Jesus, eu quero orar por você. Se tiver alguém que quer receber, quer aceitar Jesus, eu quero orar por você. Só tem esses, coloca a mão no seu coração que nós vamos orar. Pai, nós oramos na tua presença. Ai, decomana. Urabacantara.